Oi pessoal, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer a vocês aí que têm postado diversos comentários aí nas aulas, sempre muito elogiosos, falando da minha didática, que tem conseguido aprender, que tá bacana, que em relação a outros tutoriais na internet que eu tenho explicado passo a passo. Eu só queria dizer o seguinte, gente, muito obrigada, e acho que quem se propõe a ensinar tem que fazer algo para que a maior parte das pessoas consigam aprender. Não adianta só querer mostrar os seus conhecimentos na internet, porque isso a gente sabe que muita gente sabe. O que a gente quer é aprender efetivamente, não é? Então é isso que eu tento fazer com vocês e já de antemão agradeço aí por esse reconhecimento. Dizer também que muito em breve vou estar lançando aí um portal de cursos, tá? Existirão cursos completos, os quais serão pagos, mas serão preços bem acessíveis, vocês vão ver. Né? Nada que vocês não possam pagar, e vai ter um vasto conteúdo de aulas gratuitas com as quais vocês vão poder aprender da mesma maneira, tá legal? Então, dito isso, vamos ao que interessa para nossa aula. Eu estou aqui aberto já com o meu Dreamweaver em um documento em HTML5, cujo título eu coloquei aqui, ó, Criando Galeria de Imagens com CSS3, que é justamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos criar uma galeria de imagens utilizando apenas recursos de CSS3. Ou seja, é uma galeria tão interessante, né, tão sofisticada, quanto essas que a gente vê por aí, usando plugins de jQuery, né, usando JavaScript e essas linguagens de programação mais complexas. Nós vamos fazer algo aqui bem parecido, que dá bastante para o gasto aí dos projetos de vocês, usando apenas CSS, tá? CSS3 na sua versão mais recente, tá? Então, dito isso, eu vou simplesmente repassar para vocês aqui o que eu fiz. Eu criei um documento HTML, né? Conforme vocês têm acompanhado as aulas aí, quem não sabe pode aprender nas aulas anteriores, mas é muito simples de compreender o que eu fiz aqui. Dentro do body, eu criei uma lista não ordenada, lembrando sempre que também tem aulas específicas sobre lista aí nas aulas do curso, tá? E coloquei dentro dessa lista não ordenada 4 itens diferentes, ou seja, eu coloquei 4 imagens. E aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui como ficaria isso, entre aspas, na linguagem humana, no nosso caso, na língua portuguesa. Eu estou só dizendo para o browser para ele organizar da seguinte maneira: dentro de um item de lista, ele coloque um link que contenha uma imagem, né? Ou uma imagem que contenha um link, tá? E dentro da pasta, e todas essas imagens aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, estão dentro de uma mesma pasta chamada IMG. Eu vou só trazer para cá para demonstrar para vocês. Essa aqui é a nossa pasta galeria, tá? Eu dei o nome de galeria, salvei aqui no meu desktop, e dentro da pasta tá aqui, ó, a pasta com a imagem, tá? E tá aqui o nosso arquivo HTML. Para a gente matar a nossa curiosidade e ver qual o resultado disso, tá exatamente aqui, ó. Como essas pastas, essas imagens ainda não foram salvas dentro dessa imagem, ainda não chamei ela do jeito que eu tenho que chamar, ele me apresentou aqui uma lista não ordenada. Toda lista não ordenada, conforme vocês já viram aí nas minhas aulas, significa que ela vai apresentar um símbolo gráfico aqui, no caso esse bullet, né? Que no CSS você pode até manipular para outros tipos de símbolos aí, né? Se fosse ordenada, estaria aqui 1, 2, 3, 4, né? Como não é ordenada, está esse símbolo aqui, que nós vamos até retirar, porque nós não precisamos dele, vamos retirar isso na CSS. Então, se a gente precisa de imagens, a gente precisa de um banco de imagens. É óbvio que vocês podem fazer isso com as imagens que vocês tenham no computador, mas eu vou aproveitar essa aula para dar uma dica aqui para vocês. Talvez eu já tenha até falado delas em alguma aula aí dele, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um site onde você consegue baixar imagens de alta resolução e qualidades boas de graça. Essa é a melhor parte, né? De graça. Para isso você precisa só fazer um simples login, aqui criar um nome e uma senha. Quando vocês entrarem, ele vai te dar essa opção, e você faz a busca da imagem que você quer. Eu já aqui tô com uma, por exemplo, eu vou voltar aqui porque eu já estava pesquisando as imagens mais ou menos que eu ia usar para otimizar a nossa aula. Vou voltar para a home dele, tá? Aqui na home, ele vai te dar aqui uma foto do dia e tal, essas coisas todas, algumas informações. O site é em inglês, mas nada que você não consiga compreender, porque ele é muito lógico na sua organização. Aqui embaixo, ó, tem Browse Categories. Você vai poder escolher a categoria de imagem que você quer para pesquisar. Então, vamos dizer que nós vamos fazer uma galeria de imagens
com o tema natureza, né? Então vamos clicar aqui no tema natureza. E aí veio um monte de imagem. Essas imagens aqui de cima, pessoal, que geralmente são as melhores, as mais bonitas, elas são as imagens pagas, tá? Do Stock Get Image. Esse aqui é o Stock Exchange, tá? E ele disponibiliza aqui imagens que são gratuitas. Vamos pegar aqui algumas imagens com a mesma orientação de página, ou seja, que estejam mais ou menos já no mesmo tamanho, para a gente não ter que ficar baixando, né? Ficar mexendo, manipulando isso no Photoshop, qualquer coisa. A gente tem aqui o objetivo de fazer uma galeria, né? Então, vamos otimizar o nosso tempo. Aqui está a imagem, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem como realmente ele te dá uma imagem de qualidade excelente, ó. Ele já baixou aqui. Você entra, ele baixa a imagem, ó lá. Tá, na verdade, tá baixando ainda. Eu tenho uma velocidade de internet aqui bastante boa, tá? 10 megas. E você vê que a imagem é tão grande que ela tá baixando aqui lentamente ainda, né? Não lentamente, mas assim, ela tem um tamanho bem interessante. Bastaria você simplesmente chegar aqui e abrir, né? Salvar a imagem como, tá? Só que eu não quero essa imagem desse tamanho, não. Eu quero logo essa daqui, porque atende ao que a gente vai fazer com a nossa galeria. Então eu vou vir aqui, ó, salvar imagem como, e vou salvar lá na nossa área de trabalho, na pasta que eu criei chamada galeria, e obviamente na página na pasta imagens, tá? Para corresponder exatamente lá no HTML. Vejam que ele dá um nome aqui da imagem original. Eu vou mudar para o nome que eu dei lá no HTML. A gente vai rever isso, tá, pessoal? IMG1, salvar. Salvei, IMG1. Agora vamos procurar mais 3 imagens aqui. Voltando. Vamos fechar aqui. Opa. Vamos lá, voltar para a categoria natureza. E vamos escolher mais uma. Essa daqui, ó, tá na mesma orientação. Vou entrar nela. Tá aqui a imagem de novo. Salvar a imagem como img2.jpg. Ponto, certinho. Tô salvando. Agora nós vamos voltar novamente lá e vamos escolher uma outra imagem de natureza aqui. Vamos mudar de página. Tá vendo que ele tá te dando uma página de 6.001 páginas. Imagina quantas imagens você não vai conseguir ver. Claro que a gente não tá aqui para ficar vendo imagem, mas a gente vai... Vou pegar essa daqui, ó, do hipopótamo namorando um pouquinho aqui. Vamos lá. Salvar a imagem como IMG3. A gente tem 4 imagens, tá faltando somente uma. Voltar lá. E a gente vai procurar. Essa aqui tá muito legal também, ó. Ó que bonito. Vamos lá. Salvar a imagem como IMG4, tá? Então são essas nossas 4 imagens aqui que a gente tem. E vamos agora abrir o nosso documento HTML e vamos atualizar a página. Ué, deveria aparecer aqui, né? Já as imagens, já que eu já coloquei, tá tudo certinho, página. Só que, pessoal, eu acho que a gente, no caso eu, esqueci, e eu esqueci de propósito, tá? Dizer qual a extensão aqui da imagem. Então não adianta botar só o nome da imagem sem informar para o navegador qual a extensão, tem que ser o nome dela completinho. Então a gente viu que aquela imagem é do tipo JPG, poderia ser um GIF, poderia ser um PNG, poderia ser TIFF, enfim, várias extensões, né, de arquivos aí, e você tem que obedecer exatamente o nome da imagem. Então é .jpg. Vamos colocar aqui JPG, que é a mesma coisa que JPEG, tá? Tudo dentro das aspas lá. .jpg. Vamos salvar e vamos ver. Eu tô fazendo essa aula aqui sem ter feito previamente, tá? Tive a ideia. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Olha lá. Tá correto.
certo? As imagens aqui, elas apareceram certinhas. O que a gente vai fazer agora? Eu não vou, para que não fique uma aula gigantesca, eu vou fazer só o arquivo CSS agora com vocês, para a gente eliminar esses bullets aqui e para a gente horizontalizar essas imagens, que ela está na vertical e eu quero ela na horizontal. E aí, na próxima aula, que a gente vai começar a dar os efeitos novos da CSS. Combinado? Fica melhor assim para a didática e para vocês não ficarem aí aborrecidos com tanta informação, tá? No mesmo momento. Vamos lá, então, vamos voltar aqui para o nosso arquivo HTML e vamos criar um novo arquivo CSS. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso, tá? A CSS mudou, eu agora preciso criar um arquivo CSS 3? Não. Na verdade, ela vai se transformar em CSS3, o documento não diz nada em si. O fato de você escrever em CSS3 vai ser automaticamente detectado tanto pelo documento quanto pelo navegador, tá? Então não tem, porque é uma nova linguagem, né, uma evolução, tem que declarar que é igual, por exemplo, HTML5, eu tenho que declarar HTML5. Não precisa. Vamos aqui, a primeira coisa que a gente vai escrever nessa nossa galeria é... Na verdade, vamos voltar aqui. Vamos escrever, a primeira coisa é linkar. Desculpa, pessoal. Vamos aqui mesmo. Vamos primeiro salvar esse documento para depois a gente linkar ele com o nosso documento HTML. Tem uma aula aí que eu estou falando sobre linkagem, né, externa de um CSS externo. Vamos lá. File, Save As. E vamos salvar, eu poderia salvar aqui, tá? Direto. Mas para ficar uma coisa mais organizada, eu vou salvar aqui, ó, dentro de CSS. É importante que vocês separem cada linguagem em uma pasta, porque futuramente você vai estar trabalhando com diversos arquivos. E isso pode, sim, dificultar a sua localização. Então, eu vou chamar aqui só de estilo. Tá bom, ponto. CSS, tá? Salvar. Já salvei. Aí agora eu vou aqui no meu documento e vou linkar ele, ó. Link. Tá? E vou type. O HTML5 já permite com que você não precise escrever o tipo, né? Porque o navegador automaticamente reconhece isso. Mas é bom a gente colocar, tá? Só para garantir. Existem alguns navegadores não tão atualizados, enfim, e que não rodam muito bem, então a gente garante aqui colocando. Então vamos lá, browse, ou seja, procurar onde está, e ó, ok, ele já vai escrever o endereço certinho, ó, pasta CSS, o nome do arquivo, estilo.css, é isso que ele está linkando. E vou botar um outro atributo aqui do link, que também já está desnecessário no HTML5, mas a gente vai colocar bonitinho para não ter problema aqui, tá? E até porque se você vira isso por aí, você já sabe o que significa. Então o outro é o rel, que significa relativo, né? Relação. Qual é a relação? Aliás, ele é relativo a quê? A uma folha de estilo, tá? Então ele está dizendo, olha, esse link aqui, ele é do tipo texto escrito CSS, ele se encontra nesse endereço aqui, né, css/estilo.css, e ele é relativo a uma folha de estilo, tá? É basicamente isso aqui que vocês podem encontrar muito por aí. Então agora que a gente já linkou, a gente salva. Lembrando que vocês podem fazer isso em qualquer software, em qualquer editor, tá? De código aí. Eu estou fazendo aqui do Dreamweaver porque ele tem esses atalhos de tags, ele autocompleta algumas coisas e faz com que a gente otimize o tempo. Então agora a gente vai fazer o que nós intencionamos aqui, a retirada desses pontos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar isso no CSS aqui. Ó. Então a gente vai lá, ó. O L, LI, tá? Eu estou dizendo que navegador, onde houver uma lista não ordenada e cada item seu, por favor, list style, pegue o seu estilo de lista e retire none, tá? Então, pessoal, simples, ó, list style none. Estou dizendo, navegador, o estilo da minha lista não tem nenhum estilo, tá? Parece complexo, né? Ou seja, não tem nenhum enfeite lá do lado, tá? Ela é uma lista sem marcadores, melhor dizendo.
Aí a gente vai verificar aqui no navegador e ó, sumiu aqui as bolinhas, tá? Porque eu disse que não tem nenhum estilo aqui para marcar cada item. Então a gente volta aqui na nosso estilo e vamos continuar fazendo. A outra questão que a gente se propõe a fazer, porque precisa para nossa galeria, é tornar cada item de lista horizontal, né? Então, display, de que forma que eu quero apresentar, mostrar, ou seja, né, display, de que forma eu quero mostrar os meus itens de lista. Aqui, ó, vou colocar inline, pronto, Ctrl S, salvei, vou lá no meu arquivo, vejam que eles estão aqui na vertical, nós vamos agora horizontalizá-los. Nossa, difícil. Olha aí o que aconteceu, certinho, tá? Vocês estão vendo aqui que tem diferenças porque uma imagem está maior do que a outra, e aí também uma apareceu aqui embaixo, é porque na janela do navegador, eu vou aumentar aqui para vocês verem, até onde cabe aqui, ó. Eu abri um pouquinho mais, ela coube. Vocês estão vendo que a imagem aqui é um pouquinho menor, né? Umas são menores do que a outras, não estão exatamente do mesmo tamanho. Então eu vou descobrir qual é o tamanho aqui no intervalo aqui da nossa aula, para colocar tudo certinho aí para vocês, tá? E a gente continua para começar a fazer os efeitos efetivos aí de CSS aí, tá bom? Então tá, pessoal, até já.